O Porsche Carrera GT não ficou famoso apenas pelo V10, nem pelo som e nem pelos seus números. Ele ficou famoso porque ele simplesmente não perdoa. E porque também ele expôs uma verdade que a indústria tentou esconder durante alguns anos. Nem todo supercarro foi feito para te proteger. Sem controle de tração, sem estabilidade eletrônica, sem rede de segurança. Apenas você e as consequências. E tudo começa no coração do problema, o motor. O V10 do Carrera GT não nasceu para a rua. Na verdade, essa nunca foi a intenção. No fim dos anos 90, a Porsche desenvolveu um protótipo para regressar a Le Mans, um projeto interno conhecido como LMP 2000. A ideia era simples e arrogante: criar um motor atmosférico capaz de aguentar horas e horas no limite, com resposta imediata e fiabilidade absoluta. Nada de turbos e nada de compressores. Esse motor foi concebido para viver acima das 8.000 rotações, respirar livremente e responder ao acelerador como um bisturi. Um V10 compacto, leve e montado para as corridas de resistência, não para passeios de domingo. Mas o projeto morreu antes mesmo de chegar à pista. Mudanças internas, prioridades do grupo, Volkswagen e a entrada da Audi no Endurance enterraram o LMP 2000. Ou assim parecia. Por que a Porsche nunca jogou aquele motor fora? Bem, essa pergunta é bem simples. Os engenheiros sabiam que tinha algo especial nas mãos. Um motor que representava tudo aquilo que a marca sempre foi: precisão, brutalidade e respeito absoluto pela mecânica. Quando surgiu a oportunidade de criar um supercarro de topo, a decisão foi quase provocatória. E se colocássemos um motor de Le Mans num carro de estrada? Foi com essa pergunta que os engenheiros tiveram a resposta definitiva sobre esse carro. Não para vender em massa, não para agradar, mas sim para provar que a engenharia pura ainda tinha lugar. O V10 foi aumentado para 5,7 litros, refinado o suficiente para cumprir homologações, mas nunca domesticado. Continuava a exigir altas rotações, entrega violenta e mão firme no volante. Ele não tinha turbo para esconder os erros, não tinha eletrônica para suavizar respostas, cada milímetro do pedal era desenvolvido diretamente às rodas traseiras. E é aqui que o Carrera GT se torna perigoso, porque motores de corrida não foram feitos para perdoar, foram feitos para obedecer com precisão cirúrgica e punir quem os trata como brinquedos. A Porsche sabia disso, e mesmo assim avançou com o projeto. Colocar aquele V10 num carro de rua não foi um acidente, e sim uma declaração. Uma forma de dizer que, para alguns engenheiros, o supercarro perfeito não é o mais rápido, nem o mais fácil, é o mais honesto. A honestidade nesse nível, vamos combinar que assusta bastante. Por isso, quando o Carrera GT acelera, não há filtros. O motor sobe de rotação como se estivesse numa reta de Le Mans e o carro te lembra a cada segundo que aquela máquina nunca foi feita para te salvar, e sim para te testar. O mais inquietante do Carrera GT não é a potência, nem o V10 e nem o fato dele ser difícil. É a ideia por trás dele. Porque quando a Porsche decidiu enfiar um motor derivado de Le Mans no carro de rua, ela não está só a vender um supercarro, ela está a vender uma filosofia, quase um manifesto, contra um mundo que começou a achar normal ter um desempenho sem responsabilidade. Um motor de endurance foi criado para uma coisa: resistir no limite. Ele não foi desenhado para te entender, ou para te ajudar, ou até te corrigir. Ele foi desenhado para responder com exatidão ao comando. E isso é bonito, mas também é perigoso, porque a máquina deixa de ser um brinquedo e passa a ser um espelho. O Carrera GT expõe aquilo que muitos carros modernos escondem: a verdade sobre quem está no volante. Num carro cheio de ajudas, o condutor pode se sentir rápido sem nem sequer estar. Pode parecer competente sem ser, ou até mesmo pode cometer erros e sair ileso. E isso cria uma ilusão de domínio. No Carrera GT, essa ilusão passa logo na primeira acelerada. Ele te obriga a aceitar uma regra antiga.
quase esquecida. O controle é uma responsabilidade, não um efeito especial. E quando alguém compra um carro desses por estatuto, ou por ego, ou por sonho, mas sem respeito real pela mensagem que ele carrega, o sonho vira roleta russa. E é aí que o Carrera GT se transforma num símbolo maior do que ele próprio. Ele representa a última fronteira de uma era em que conduzir era um ato de atenção, de humildade e de medo saudável. Por isso, o motor de Le Mans ali dentro é tão simbólico. Não é só um componente técnico, é um lembrete de que a performance na sua forma mais pura sempre teve um preço e que a tecnologia, quando suaviza tudo, também tira algo: a consciência do risco. O Carrera GT não é maldito, ele é honesto demais para um mundo que se habituou ao conforto. E talvez seja por isso que ele fascina e assusta ao mesmo tempo. Porque no fundo, a pergunta não é por que ele é tão perigoso. A pergunta é outra, muito mais desconfortável. Quantos de nós querem mesmo um carro puro? E quantos só querem se sentir puros? O Carrera GT não é apenas um supercarro. Ele é uma lição viva sobre respeito, precisão e consequência. Um carro que prova que a performance extrema exige habilidade extrema. Ele nos lembra que a tecnologia pode suavizar a vida, mas também pode apagar a consciência do risco. Cada detalhe do V10, cada curva do monocoque de carbono, cada reação do eixo traseiro é um alerta. A verdadeira grandeza automotiva não está na velocidade, mas na coragem de enfrentar o que realmente exige atenção e humildade. O legado do Carrera GT não é feito de recordes de pista ou números de aceleração. É feito de respeito, medo saudável e da memória de quem cruzou com ele, e sobreviveu ou não. Ele é o último de uma era em que conduzir era um ato completo, físico, mental e emocional. E aqui vai o desafio. Não se trata apenas de carros ou motores. Se trata de como você encara os desafios que realmente importam. Se você vai acelerar na vida, faz como o Carrera GT exige nas pistas, com atenção total, coragem e responsabilidade. Se você gostou dessa história e quer continuar explorando o mundo dos supercarros, das lendas e das máquinas que desafiam todos os limites, já sabe, curte e compartilhe esse vídeo porque existem histórias que não podem ser contadas só na teoria, têm que ser sentidas. E no próximo vídeo vamos trazer um carro ainda mais perigoso e fascinante. Te vejo na próxima.